pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de correção ativa de fator de potência. A gente vai falar especificamente do boost, do conversor boost do tipo bridgeless, que é um conversor aí já consagrado na literatura, muito utilizado em projetos, tanto em projetos de circuitos práticos quanto em pesquisa, simulação, de técnicas aí de correção de fator de potência usando dispositivos chaveados. Bom, então se a gente lembrar, a nossa rede de alimentação é alternada e a grande maioria dos equipamentos eletrônicos são equipamentos que consomem corrente contínua, potência contínua. Então a gente precisa de um conversor. Esse conversor no meio do caminho é o que a gente chama de fonte de alimentação. Essas fontes de alimentação, elas drenam uma corrente não senoidal. Resumindo, o fator de potência, na verdade, dessas fontes é baixo, não é um fator de potência unitário. Por que isso? Porque a tensão de entrada é alternada, porém a corrente é pulsante. Essa corrente é uma corrente distorcida, repleta de componentes harmônicos. Então, aqui a gente vai falar de correção ativa para os conversores CACC. Então, para esses conversores CACC, existem técnicas ativas, na maioria dos casos usando choppers, usando conversores CCCC, operando em alta frequência. Daí a gente consegue regular a tensão de saída e ao mesmo tempo também impor uma corrente tendendo a uma senoide na entrada em fase com a tensão, o que vai implicar no fator de potência próximo do unitário, bem próximo do unitário. Então, primeiro ponto, a gente reduz as distorções harmônicas com a correção ativa. Essas correções elas são causadas pela corrente de entrada, então a gente tende a fazer com que a corrente seja próximo, tenha uma envoltória próxima da tensão, e a gente consegue também regular a tensão de saída, que é muito importante, muito interessante. Lá na correção passiva a gente não consegue regular. A gente regula a tensão de saída, que é muito desejado no circuito CACC, e corrige o fator de potência e minimiza a distorção harmônica. A gente pode trabalhar com baixas ou altas frequências. O mais típico são altas frequências. As soluções para altas frequências elas consistem no uso de conversores estáticos. Os conversores estáticos possuem chaves estáticas, transistores, bipolar de junção, transistores MOSFET, IGBT. Essas chaves elas vão trabalhar aí ligando e desligando em alta frequência. Então, para fazer isso, a gente vai usar topologias conhecidas aí que a gente estuda em eletrônica de potência, dos choppers, dos conversores DC-DC. O mais comum de todos é o boost, usado para correção ativa de fator de potência, mas a gente pode usar o back boost, playback, o SEPIC, o chuck, zeta e muitos outros. A gente poderia usar também conversores isolados, como o conversor push-pull, full bridge, half bridge, da mesma forma que eu já citei o playback aqui, certo? Bom, então a topologia mais comum, também é chamada de topologia clássica aqui, é utilizando o boost. Nesse caso, a gente tem aqui a entrada, a ponte, uma ponte de grits aqui comum com 4 diodos, e na saída a gente tem o filtro e a carga. Então, entre a saída e a entrada, a gente coloca um conversor estático, composto, nesse caso aqui, por um indutor, um diodo rápido, esse diodo DB é um diodo rápido, e a chave S1. Lembrando que esses diodos de entrada são diodos lentos, são diodos de baixa frequência aí para operar em 50 a 60 Hz. Então, nesse caso, que eu vou fazer? Eu vou ficar chaveando dentro de 180 graus, na verdade, se a gente for pegar, a gente pode dividir dentro de 180 graus, que é um semiciclo do sinal de entrada. Eu vou ligar e desligar essa chave várias vezes, fazer com que esse indutor tenha vários ciclos de carga e descarga. E esses ciclos de carga e descarga em alta frequência, várias vezes
né? Normalmente aí, se a gente trabalhar com frequências bem altas, a gente consegue aí um número maior que 100 vezes de ciclos de ligar, desligar, carregar e descarregar, fazendo com que a gente consiga impor uma corrente de entrada aqui. Se a gente citar as vantagens e desvantagens, né? Lembrando, gente, aqui o foco não é falar sobre o boost convencional, é falar sobre o bridgeless, por isso que eu estou passando rápido. Nesse caso aqui ele é simples, né? O conversor boost, ele tem a presença do indutor na entrada, isso é muito interessante, porque absorve variações de tensão, né? E a corrente de entrada ela tende a ter um ripple menor. A referência da fonte ela é a mesma da saída, no semiciclo positivo. Isso aqui é muito interessante porque reduz a geração de ruídos em modo comum. E como tudo tem o lado, né, ruim também, né, as desvantagens, aqui a gente tem a ausência de isolação. Nesse caso pode ser uma desvantagem nessa topologia. A necessidade de uma tensão de saída maior, como o boost ele é um elevador, ele é um conversor step up, então eu tenho, desconsiderando as perdas, né, a saída tem que ter no mínimo o valor de pico da entrada. Normalmente a gente trabalha aí com pelo menos aí uns 10% a mais, né? Então se eu quiser regular, sei lá, 100 volts, eu preciso ter um pico de entrada de até uns 90, não pode ser mais, né? Então tem essa desvantagem. Numa condição inversa nós teríamos que usar o back. E maiores perdas na chave e no diodo devido às altas tensões de saída. Então, como a gente está elevando, a tensão aumenta, então em função da recuperação reversa, o diodo vai ter maiores perdas e a chave também, né? Então, se comparado a um conversor step down, então seria uma desvantagem aí. Bom, relembrando, a gente tem 3 modos de operação: o modo MCD, MCCR e MCC. O modo MCD, que é o primeiro módulo aqui, o primeiro modo de operação, é o modo em que a gente vai ter uma corrente que vai a um valor máximo, né? É o ciclo de carga do capacitor. Depois ela retorna, né, descarregando a zero e fica um período em zero. Depois eu entro com outro ciclo de carga do indutor até uma corrente máxima, depois o indutor descarrega e a corrente vai a zero novamente. Então a gente tem intervalos em que a corrente está zerada. Nesse caso aqui, né, realmente essa corrente nesse formato aqui ela está com uma distorção muito grande. A gente normalmente opera com frequências maiores. Aqui foi colocado frequências menores para a gente poder visualizar aí, né? Com frequências muito altas fica ruim de visualizar. Então esse modo aqui vai fazer com que o indutor carregue, descarregue e a corrente dele chegue a zero, né? A gente fique em um intervalo aqui zerado. Aí existem características positivas, né? Aqui a malha de controle é mais simples, a gente tem uma perda menor no diodo fast, né? Devido à recuperação reversa, porque a gente já não tem corrente circulando. Tem a desvantagem da corrente de pico ser maior. A corrente de pico é maior nesse caso. Aqui ó, a gente tem o modo crítico. Tem características semelhantes. A malha de controle, para a gente operar no modo crítico, ela é mais complexa um pouco. A gente tem ciclos de carga e descarga, só que agora a corrente vai a zero, só que ela não se mantém a zero. Ela vai a zero e de repente já se inicia um outro ciclo de carga. Então é como se a gente tivesse uma área mais preenchida, né? Aqui a gente consegue uma distorção harmônica menor se comparado ao modo MCD, né? Normalmente que esses dois primeiros modos a gente trabalha com potências baixas. Por quê? Porque o indutor, a corrente do indutor chega a zero. Então, no ciclo de carga do indutor, os picos de corrente são muito altos. Então, consequentemente, isso gera perdas na chave, né, e compromete aí, né, até o projeto do indutor. Então, a gente trabalha com potências até uns 300 watts, tipicamente utilizados esses dois modos. Já o modo mais usado, que atende para todas as faixas de potência, e realmente vai oferecer aí a melhor solução de correção, é o modo MCC, em que a corrente não vai a zero, né? Eu carrego, descarrego, carrego, descarrego. É claro, aqui a frequência está baixa. Então dentro de 180 graus,
né, dentro aqui de um semiciclo do sinal de entrada, se eu estou trabalhando com 60 Hz, eu tenho 8,33 milissegundos aqui. Se a minha frequência de chaveamento é 60 kHz, 60 mil Hz, né, basicamente, se a gente considerar 1000 vezes de diferença, então num semiciclo eu vou ter 500 ciclos de carga e descarga, e no outro semiciclo eu vou ter mais 500 ciclos de carga e descarga. Então é uma frequência razoável para se trabalhar, né, para se operar, né, 500 ciclos aqui dentro. Então a gente vai conseguir um degrau desse bem pequeno. Quanto menor esse degrau, mais próximo do envoltório senoidal a gente tem. Bom, então chegamos aí na topologia Bridgeless Dual Boost, né? Essa topologia, essa topologia ela é a mais comum, também chamada de Bridgeless clássica, né? Ou como está escrito aqui, Dual Boost. Esse Dual Boost, na verdade, ele elimina aquela ponte, por isso que ele chama Bridgeless, né? Sem ponte. Por que a gente elimina aquela ponte de 4 diodos? Para reduzir o número de chaves e, consequentemente, reduzir o número de chaves conduzindo ao mesmo tempo. Então, o objetivo principal aqui é reduzir perdas, é aumentar a eficiência do conversor. Lá, a gente tinha 3 chaves, 3 elementos semicondutores conduzindo. Aqui, a gente vai passar a ter 2. Então, a gente coloca o indutor na entrada, né? O indutor agora está na parte CA, e a gente vai usar 2 diodos, agora os 2 diodos são fast, são diodos rápidos, e 2 chaves, né? Então a gente elimina aquela ponte e, consequentemente, nós teremos sempre 2 chaves, uma chave e um diodo conduzindo, né? Ou um diodo de corpo com um diodo convencional, ou um diodo de corpo com uma chave eletrônica, certo? Então, como que vai operar isso aqui, ó? No semiciclo positivo, né? A gente imaginando semiciclo positivo, a corrente vai sair aqui, passar pelo indutor. Vamos imaginar que a gente está considerando a chave fechada primeiro. A corrente vai passar pela chave. Depois de passar pela chave, ela vai retornar pelo diodo de corpo. Ela vai retornar pelo diodo de corpo para a fonte de alimentação. Esse é o ciclo de carga do indutor. Lembrando que a gente está no semiciclo positivo. No semiciclo positivo, né, nós temos aqui positivo e aqui negativo, né? Considerando lá o semiciclo positivo da senoide. Beleza. Na outra condição, o que a gente vai ter? Deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil. Na outra condição, a corrente de um indutor, a hora que a chave abrir, o indutor vai descarregar, né? Ele se opõe a acessar a corrente. Ele vai descarregar polarizando o diodo D1 e alimentando a minha carga, né? Passando aqui na carga e retornando pelo meu diodo de corpo da chave S2, né? É claro que ele vai repor a energia do capacitor também, porque no ciclo de carga do indutor, o capacitor que fica alimentando a minha carga, né? Então ele vai perder um pouco de energia. Então ele repõe a energia do capacitor. Bom, então no semiciclo positivo é isso. Então esse ciclo é muito rápido, né? Isso vai acontecer de forma muito rápida. Esse diodo de corpo aqui, né, ele está integrado na chave, né? Então não é um diodo externo. Depois, no semiciclo negativo, se a gente puder ilustrar, então agora considerando aqui o semiciclo negativo do sinal, a polaridade vai mudar, né? Aqui agora a gente vai ter menos e mais. Daí a gente vai ter uma corrente circulando. Deixa eu mudar a cor aqui para facilitar. Ó, no ciclo de carga, a corrente vai agora aqui por baixo, né? Ela vai sair daqui, passar pela chave S2 que vai estar ligada e retornar pelo diodo de corpo da chave S1, fechando o circuito com o indutor. Então esse é o ciclo de carga do indutor. E o ciclo de descarga do indutor? O ciclo de descarga do indutor, ele vai acontecer pelo diodo. Na hora que essa chave S2 abrir, o indutor vai se opor nessa abertura, vai polarizar quem?
o diodo D2. A corrente vai passar pelo diodo D2, vai passar aqui pela carga, né, repor a energia do capacitor e pelo nosso diodo de corpo da chave S1 fechar o circuito aqui, ó, fechando o circuito. Então eu tenho 4 condições: ciclo de carga e descarga no semiciclo positivo, ciclo de carga e descarga no semiciclo negativo. No semiciclo positivo, considerando aquela situação, se a gente estivesse trabalhando a 60 kHz, esse indutor vai carregar e descarregar 500 vezes em um semiciclo, né? Então eu vou ficar 500 ciclos aqui, ó, com mais aqui, né, e menos embaixo. Depois eu vou passar para o semiciclo negativo. Então eu vou ter mais 500 ciclos com a polaridade aqui invertida. Aqui, ó, se a gente perceber, a gente tem os braços, né? Os braços da minha entrada aqui são dois. Aqui são divididos nesses dois braços aqui. Um braço com a chave S1 e o D1 e outro braço com a chave S2 e D2. Então o braço S1-D1 opera no semiciclo positivo e o braço com a chave S2 e o diodo D2 opera no semiciclo negativo. O acionamento das chaves, ele é um acionamento único, né? Então eu posso ter um gate drive só acionando as duas chaves. Por quê? Porque eu sempre vou ter uma chave polarizada corretamente para poder conduzir e a outra chave vai estar despolarizada. Mesmo que eu jogar um pulso positivo aqui no gate, ela vai estar despolarizada, então eu não vou conduzir. Então é como se não tivesse efeito, eu não causo prejuízo nenhum para o circuito, certo? De uma forma mais detalhada, né, disso que eu tinha comentado, eu coloquei aqui, ó, peguei nesse artigo aqui, ó, bem antigo, esse ciclo, ó. Se a gente começar aqui por baixo, né, então no semiciclo positivo do sinal, ó, semiciclo positivo, pegando aqui o semiciclo positivo do sinal, a gente tem corrente circulando no indutor, passa pela chave que ele chamou de T1, né, e depois retorna pelo diodo de corpo. Semiciclo positivo, a descarga do indutor, a hora que essa chave abrir, eu polarizo o diodo D1, eu alimento a carga, reponho a energia do capacitor e retorno pelo diodo de corpo da chave T2, certo? E aí no semiciclo negativo, similar. Agora eu saio aqui, ó, no semiciclo negativo agora. Aqui a gente estava analisando o positivo, né? No semiciclo negativo, eu vou sair daqui, ó, passo pela chave S2 ou T2, retorno pelo diodo de corpo na carga. Na descarga, ao abrir a chave S2, a gente polariza o diodo D2, né, repõe a energia do capacitor, alimenta a carga e fecha o circuito descarregando, né, através aqui do indutor e através do diodo de corpo da chave T1. Certo? Essa topologia, né, é a topologia mais comum, mais clássica, né? O que ela tem aí de vantagem para a gente eleger? A principal vantagem dela é essa questão de nós não termos, né, 3 elementos. Então a gente passa a ter 2 elementos conduzindo apenas, né? Sempre uma chave e um diodo de corpo ou um diodo fast, né, e um diodo de corpo. Então a gente sempre vai ter 2 elementos conduzindo. O indutor na entrada, ele de certa forma acaba sendo um filtro aqui, né, na entrada. Isso também tem uma característica positiva. E a desvantagem dessa configuração é basicamente o meu ponto comum de entrada com ponto comum de saída. Se a gente observar, ó, esse ponto comum da entrada em relação ao da saída, ele vai pulsar na frequência de chaveamento. Isso acaba sendo muito ruim. No semiciclo positivo, né, a gente passa pela chave, passa pelo diodo de corpo da chave S2. Beleza, né? Nesse caso aqui, ó, esse ponto acaba sendo o mesmo ponto desse, pelo diodo. Depois, continuando ainda no semiciclo positivo, né, como a gente tinha avaliado antes, né, quando a chave abre, eu vou conduzir pelo diodo D1, pela carga, e eu volto a utilizar o diodo D2. Então no semiciclo positivo, o que está acontecendo? Eu tenho apenas o diodo aqui, ó, entre
o neutro, né, entre esse ponto N e o ponto T, entre a referência da entrada e a referência da saída. Agora, durante o semiciclo negativo, que é o problema. No semiciclo negativo, veja, se a gente voltar aqui, ó, eu saio daqui, passo pela chave S2 e retorno pelo diodo de corpo. Veja que agora essa chave vai ficar comutando. Ela vai ficar ligando, desligando. Liga, carrega o indutor. Desliga, descarrega o indutor. Então esse ponto, que é o ponto T aqui, que é o ponto de saída, comum da saída, ele vai pulsar na frequência de chaveamento com o ponto N. Veja, o ponto N está aqui, eu tenho só essa chave aqui, ó. Essa chave vai ficar ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. Então isso cria um ruído de modo comum, e esse ruído de modo comum pode interferir no funcionamento do meu circuito. Ok, gente? Já prolonguei muito. Essas informações são informações básicas, né? De operação e de comportamento, funcionamento da topologia, dessa topologia. Existem outras que eu vou comentar em outro momento, outras topologias também do tipo Boost Bridgeless, porém são topologias com modificações, né? Algumas de posição das chaves e outras aumentando o número de elementos semicondutores, para que a gente consiga ter outras características, né, que já foram estudadas e avaliadas aí em pesquisas e trabalhos acadêmicos. Ok? Eu espero que essas informações lhe ajudem de alguma forma. Um forte abraço, até a próxima.